Seja bem-vindo ao Janela Aberta. Este programa vamos falar sobre a saúde em Famalicão. Estamos na ACES, AVE Famalicão, e vamos ter o convidado deste programa, é o Dr. Ivo Sá Machado, diretor do ACES, AVE Famalicão. Vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos já a seguir. A vida é feita de projetos, pensada a cada pormenor, cada detalhe. E as grandes decisões têm que ser planeadas e concebidas por empresa qualificada. Fama Concrete. Há 16 anos a construir o futuro. A sua vida tem novos projetos. A MCO tem a solução de crédito à sua medida. Habitação. Automóvel. Pessoal. Consolidado. Encontre a solução. Realize os seus projetos. Saiba mais em amco.pt. Estamos de volta para a entrevista com o Ivo Sá Machado, diretor do ACES AVE Famalicão. É com ele que vamos estar, peço desculpa, é com o Dr. Ivo Sá Machado que vamos estar neste Janela Aberta. Sr. Doutor, começava por lhe perguntar como é que recebeu este agrupamento de centros de saúde quando aqui chegou, se estavam bem de saúde ou nem por isso? Essa pergunta é um bocado, como é que eu vou dizer, eu não gosto de falar do passado, gostaria de dizer isto, quando recebemos as coisas e trazemos uma ideia diferente, procuramos naturalmente perceber o que está bem é para se manter, aquilo que nos parece não estar tão bem, obviamente que procuramos alterar e melhorar. Como em tudo na vida, a melhoria contínua é algo que se aplica a qualquer área de atividade, a nossa não é exceção. O mundo é dinâmico e, nessa perspectiva, queremos naturalmente fazer todos os dias melhor do que o dia anterior. E é por aí que vamos, ou seja, evidentemente que o nosso desempenho tem melhorado consideravelmente, os rankings naturalmente valem o que valem. Não estamos mal, acho que até estamos melhor do que estávamos de facto no passado. Provavelmente experimentámos outras dinâmicas, mudámos algumas equipas e, portanto, isto é o resultado de quem cá está neste momento. Não necessariamente só do diretor executivo, longe disso. O diretor executivo é um timoneiro que naturalmente se socorre dos seus colaboradores, meus, entre aspas, como é óbvio, pessoas com quem naturalmente vou interagindo e procurando aqui discutir e debater formas de aqui e acolá alterarmos aquilo que não se revelou tão como é que eu ia dizer, enfim, tão adequado e, portanto, procuramos aqui melhorar e experimentar outras dinâmicas. Mudamos alguns elementos nas equipas, inclusive convidámos para vir para cá outras pessoas, consideramos boas aquisições que nos estão a ajudar e evidentemente que o resultado está aí. Estamos melhor, indiscutivelmente, não posso dizer que não estamos melhores, estamos de facto melhores. E isso é o resultado de várias alterações que fizemos e que felizmente estão a resultar e que eu espero possam também ser do apreço da população que servimos. Num caso ou noutro, as situações poderão não estar, se calhar, tão satisfatórias quanto isso. Não é de todo impossível que isso aconteça, como é óbvio. De um modo geral, parece-me que o ACES está melhor do que o que estava há 2 anos, quando cá cheguei. Mas, como lhe digo, provavelmente a minha antecessora, se calhar quando cá chegou, a situação ainda seria pior e sucessivamente. Portanto, eu estou convencido que isto tem a ver exatamente com as dinâmicas, com o momento
com uma série de circunstâncias que fazem com que o desempenho vá melhorando, e é isso que nós queremos. Basta também atender aqui outra particularidade. Quando cá chegou a anterior diretora executiva, provavelmente não tinha tantas unidades a funcionar em unidade de saúde familiar. Parece que não, mas a mudança de UCSP, que é o modelo antigo, para o modelo de unidade de saúde familiar, traduz-se num novo modelo organizativo que indiscutivelmente se repercute depois na qualidade do serviço que é prestado. E é evidente que neste momento temos 10 USFs no Conselho. Quando cá cheguei tínhamos 7, estamos com 10 neste momento e não queremos parar, queremos naturalmente alterar. Há aí uma ou outra que nós achamos que vamos conseguir transformar em unidade de saúde familiar, e isso traduz-se necessariamente numa resposta com outra qualidade. E os utentes vão traduzindo isso. Houve aqui um acréscimo de qualidade considerável, até porque uma das unidades que nós tínhamos em Famalicão era uma UCSP, com cerca de 14.000 utentes, era de facto uma grande unidade, mas que estava no modelo antigo. A partir do momento em que mudámos para modelo mais atualizado, mais atual, ou seja, para a unidade de saúde familiar, evidentemente que aquela população ficou melhor servida, claramente o acompanhamento, o seguimento é de outra qualidade, não é comparável. E por isso, sobretudo, Alto da Vila foi uma lufada de ar fresco para muitos daqueles utentes, nossos cidadãos. Estamos a falar de Joano também, não é? Mais geograficamente, não é? Não necessariamente. Joano já é uma USF há muitos anos, tal como o Famalicão. Nós em Famalicão temos 3 unidades, 3 USFs, uma delas a funcionar desde 2007, Joano também, por essa altura, e depois, posteriormente, outras foram ganhando dimensão e constituíram-se como unidade de saúde familiar. Ali naquele edifício ao lado que não estão a ver, estão a funcionar 2 unidades de saúde familiar, já posteriores a esse momento. Ribeirão, também em 2000, e Ribeirão penso que em 2011 ou 12 até, criou a sua unidade de saúde familiar. Pronto, seguiu uma dinâmica, e é evidente que o serviço que é prestado a essas pessoas que puderam receber um serviço em UCSP e assistiram à mudança para a unidade de saúde familiar, esses indiscutivelmente têm a melhor das impressões. Aqueles mais novos, que entretanto começaram a fazer bom uso dos centros de saúde, se calhar não se aperceberam da mudança qualitativa e, portanto, hoje acham que sempre foi assim e que se calhar no futuro até vão exigir mais. Para aqueles cidadãos da minha idade, ou mais velhos, ou relativamente mais novos do que eu, perceberam que há, de facto, um crescendo de qualidade naquilo que é a resposta aos cidadãos. Claro que também é importante dizer isto. Isto tem muito a ver também com a estratégia da Administração Central. Eu, quando cá cheguei, tinha um número considerável de utentes sem médico de família, nomeadamente tinha cerca de 4.000 utentes sem médico de família, e neste momento não devia ter nenhum. Tenho neste momento cerca de 1.000 utentes sem médico de família, porque uma das médicas acabou por cessar a sua atividade aqui no ACES e estamos a tentar substituí-la, e penso que vamos substituí-la no próximo concurso, que vai acontecer agora no decurso deste verão. Isto, se entretanto esta história do Covid não trouxer aqui alguma agitação, que já trouxe, com certeza, mas que a esse nível, se de facto o próximo concurso de recrutamento colocar o substituto, isso quer dizer que até setembro eu devo ter todos os utentes do ACES devidamente cobertos com médico de família, o que é excelente. Já em outubro de 2018, numa visita que os deputados do PS à Assembleia da República fizeram, penso que foi logo no início das suas funções, disse que todos os famalicenses têm médico de família, à exceção de Fradelos. Foi essas as declarações que prestou na altura. E a situação manteve-se até então, até que esta senhora doutora
que prestava serviço em Famalicão cessou a sua atividade, como a ACES, e portanto a lista ficou a descoberto. E a partir do momento em que ela o fez, e se ela o tivesse feito com algum tempo, teria permitido que nós alocássemos um profissional sem que provocasse este constrangimento. Como tal não foi possível, e portanto não nos permitiu esta substituição, e portanto a situação está assim há cerca de 3 meses. Os utentes naturalmente continuam a ter resposta, sendo que não têm a resposta do médico de família, ou seja, perante uma situação de urgência, perante a medicação, a renovação de medicação, renovação de baixa ou baixa, não sei o quê, em consulta aberta, todos os utentes têm a resposta nossa do ACES. Agora, aquilo que é o trabalho de médico de família, que é um trabalho de seguimento, ou seja, aquele utente está a ser seguido pelo médico de família, e o médico de família vai agendando consulta consoante enfim, a realidade daquilo que é o utente. Se eu tenho um utente que tem, enfim, problemas relacionados com a hipertensão, seja diabético, obviamente que esses têm um tipo de seguimento bem diferente do que eu, por exemplo, que não tenho, infelizmente, problemas com a diabetes ou com a hipertensão. Mas é essa importância que, de facto, se dá a ter médico de família. Ter médico de família é exatamente isto. É poder acompanhar a evolução do doente, do paciente ou do utente, e ele, no fundo, o médico vai ficando com o histórico, com a evolução. E, por vezes, vai até alterando aquilo que prescreve ao próprio utente em presença daquilo que é o seguimento que faz. Até porque vão fazendo exames, vão fazendo... É uma rotina diferente. Agora, é extraordinário porque o médico de família, através do software que tem, mediante a presença do seu utente ou paciente, evidentemente que está a ler tudo o que tem à frente do seu computador e naturalmente vai conversando com o utente. Todo aquele utente que nos procura e que não tem médico de família, digamos que vai a uma consulta de recurso, uma consulta para situação aguda, uma consulta para, no fundo, tratar do imediato. E, portanto, estes 1000 e poucos utentes que ficaram sem médico de família, digamos que deixaram de ter o seguimento mais adequado. Acreditamos que, com o concurso de recrutamento, nós possamos voltar à situação que relatava há pouco em Fradelos. Se bem que em Fradelos, nessa altura, eram 400 e tal utentes, e neste momento estamos a falar de 350, mais ou menos, utentes. Diminuiu e teve a ver com alguns utentes que foram se inscrever em Ribeirão, como sempre lhes sugerimos, e outros, é a vida, é a morte natural de alguém que naturalmente... Que também vai diminuindo... Até porque aquela lista de pacientes é de facto uma lista muito envelhecida, porque também é compreensível que as grávidas e as crianças tenham que ter um seguimento diferente e, portanto, todos aqueles que querem ter um seguimento mais apurado, obviamente foram procurar esse seguimento na unidade ao lado, em Ribeirão, que lhes de facto permitia a inscrição. Há utentes de Fradelos que continuam a não querer fazer essa inscrição, tudo bem, a gente respeita, continuamos a ter a tal consulta aberta para os utentes de Fradelos, são 350 mais ou menos. Mas nós vamos falar depois um bocadinho sobre isso. Outros partidos também têm estado, e penso que têm estado em contacto. Nós tivemos conhecimento, e aliás tivemos, o Famalicão Canal esteve cá para saber qual as diligências foram feitas e o que é que preocupava o Bloco de Esquerda, até porque ele esteve cá. Não sei, eu aqui não sei se outros partidos políticos também, desde o início do exercício de funções do Dr. Partido Comunista esteve cá. Também esteve. Portanto, eles têm-se preocupado. Tem sido fácil para um diretor, com estas preocupações dos partidos políticos, no sentido de resolver o que é que foi resolvido, o que é que se sentiu que está a mudar? Sempre há duas preocupações. E é evidente que os partidos políticos olham para o plano nacional. E é evidente que no caso dos utentes sem médico de família, o panorama na região norte é bem diferente de, por exemplo, Lisboa e Val do Tejo. E, portanto, quando eu lhes dava a nossa estatística, eles ficavam bastante surpreendidos. Por exemplo, no caso
dos deputados do Partido Comunista que estiveram cá, mas também os do Bloco de Esquerda, ficavam muito surpreendidos porque por aí não era problema. A região norte não é problema. Ainda tem algumas situações, mas não é problema. Onde de facto havia grande problema, e aí a Administração Central, o Governo, quis e apostou imenso para naturalmente reforçar a resposta em Lisboa e Val Tejo, porque, curiosamente, em Lisboa e Val Tejo, grande parte da falta de médicos de família é exatamente nessa ARS. E se eu não tenho os números bem presentes, mas se nós tivermos 700 mil portugueses sem médico de família, eu não estaria a dizer asneira nenhuma se 80% estejam de facto utentes de Lisboa e Volta do Tejo. Portanto, nós temos de facto uma situação boa. Aquilo que disse de Famalicão pode-se dizer da Póvoa, pode-se dizer de Barcelos, pode-se dizer toda a região norte, talvez o interior do país com algumas insuficiências, mas apesar disso, nada comparável, por exemplo, com Lisboa. Pelo que, sempre que os deputados, e de facto recebi aqui do PS, do Partido Comunista e do Bloco, quando me questionavam sobre essa matéria, para mim era suficientemente agradável dar a resposta, porque sabia que ela iria surpreendê-los. Depois, onde é que de facto há novidades também? Tem a ver exatamente com as instalações que motivaram a vinda dos deputados do PS e também do Bloco de Esquerda. Aliás, a mais recente é do Bloco de Esquerda, que na sequência da visita deles, eles também vieram para a comunicação social e certamente deram-nos conta disso, das iniciativas que tomaram junto da Assembleia da República para questionar o Governo, para perceber qual era a situação de Famalicão e qual era a razão pela qual Famalicão estava na situação em que estava. E aí sim, eu aí fiz chegar, dei a informação a quem naturalmente me colocou, dizendo que tínhamos aqui três unidades que nos ofereciam alguma preocupação. Uma que era João, que estava a funcionar não nas melhores condições, outra que é Famalicão Cidade, ou seja, o edifício da cidade tem lá 13 USFs, mas aquilo precisa de uma renovação, indiscutivelmente, e precisa, para além dessa renovação, precisa de se alargar e dar outras respostas que não tem. O edifício está envelhecido, é preciso de facto ali mexer nele. E depois há uma terceira que seria Requião, ou seja, a Antonina. Estas três unidades, felizmente, vão ser integradas naquilo que é o plano que a IRS Norte tem para investimentos, no âmbito do 2020, portanto do programa comunitário, e penso que Famalicão e Requião, ainda dentro deste 2020, ainda que João seja também integrado nisto, porque depois é assim, os programas comunitários e os quadros comunitários, como se usa dizer, têm uma dinâmica muito própria. A sua execução, quer seja, diz 2020, mas sabemos perfeitamente que ou melhor, aquilo começa em 2013, 2020, seria o término, mas a verdade é que a sua execução vai para além de 2020. O que é que acontece? No âmbito da reprogramação de investimentos, foi possível repescar o investimento para Famalicão e para Requião, sendo que, ao nível do overbooking, que é uma linguagem também diferente, mas que basicamente é recuperar investimento e poder alocar para este tipo de unidades. E, portanto, aquilo que eram as nossas preocupações são, de facto, preocupações que foram vertidas para a administração regional, que, por sua vez, acolheu as nossas reivindicações, vamos dizer assim, embora isto não é propriamente um nível autárquico, isto é outro nível. Sim. E não se trata de reivindicar, trata-se naturalmente de informar aquilo que para nós são situações prementes. A IRS acolheu, vai envolver, penso eu, o município, numa lógica que pretende, de certa maneira, descentrar uma competência para que o município, pela capacidade com que tem de agilizar e, sobretudo, de operacionalizar este tipo de investimentos no terreno, o faça de forma mais célere.
Isto ainda não está completamente fechado, está a ser trabalhado. Provavelmente com esta agitação toda que entretanto estamos a viver, possamos aqui ter algum atraso, mas eu acredito que 2021 possamos ter este investimento no terreno. Joano, eu penso que será sempre um ano após estes dois investimentos, ou seja, Famalicão e Requião, Antonina, se começarem, por exemplo, em 2021, acredito que João comece em 2022, ainda que haja muito trabalho que esteja a ser feito. Portanto, como novidade, e respondendo à sua questão, de facto, na sequência da vinda do Bloco de Esquerda, não tem necessariamente a ver com eles, mas com certeza que eles mostraram essa preocupação. Obviamente que com eles falei, disse-lhes que de facto era esta a promessa e eles fizeram com certeza o seu trabalho e certamente se sentirão gratificados porque, apesar de tudo, e numa lógica que também se impunha, que era mais investimento público, porque havia muita crítica que não havia investimento público, e de certa maneira havia alguma razão, com esta reprogramação do 2020 é possível ter mais investimento no terreno, e oxalá ele venha, porque com a economia a descer como está a ver, se calhar o investimento público vem repor um pouco, ou combater um pouco, ou mitigar, como agora também se pode usar essa mesma situação. Esta conjuntura que se vai instalar no futuro. A Covid-19, obviamente que não posso deixar, até porque hoje o que se vê notícias é a toda a hora, a todo minuto da Covid-19, para um diretor num agrupamento de centros de saúde, com certeza que quando ela assolou Portugal, ou melhor, quando começou a andar da China e a varrer o globo, certamente as pessoas hoje perguntam como é que é estar no exercício destas funções e o que é que lhe passou pela cabeça como diretor? Não passou, felizmente há aprovações pelas quais passei que me ensinaram a encarar estas coisas de uma forma diferente, ainda que seja a área da saúde, não é? Mas, vamos lá ver, isto é um dia após outro, isto é uma aprendizagem e, portanto, todos nós aqui na ARS Norte fomos aprendendo uns com os outros, fomos trocando impressões uns com os outros e começamos a ficar um bocado assustados com o fenómeno italiano, ou seja, enquanto foi lá longe, a gente achava que as coisas iam ser diferentes, diminuindo, ou seja, a China estava ali a conseguir conter a situação. O problema é que a Europa tem, de facto, muitas interligações com a China é com certeza um mercado exportador, é com certeza também um mercado importador, a região norte, por excelência, e Famalicão em particular, tem muita interatividade com os mercados exportadores e importadores, e começámos a ficar assustados, até porque quando chegou a Itália a gente disse, bem, isto vamos ver como é que vai ser. Felizmente que foi bom para nós um pouco, na medida em que conseguimos com 15 dias ou 3 semanas antever aquilo que entretanto começamos a ver em Itália e em Espanha. E penso que isso foi importante. Por outro lado, também é verdade que fomos proativos, acho que sim. Acho que todas as unidades foram proativas. Nós fomos começando a fazer reuniões, começamos a chamar as nossas equipas, começar a refletir também um pouco. Também é verdade que as equipas dos ACES, do modo geral, vão interagindo entre elas e, portanto, as soluções que foram aparecendo aqui e acolá foram sendo disseminadas. E, do modo geral, com uma pequena ajuste aqui ou acolá, uma especificidade que tem a ver com a realidade local de cada ACES, acabamos por mais ou menos ir dando respostas, uns melhor, outros pior. Depois, alguns ACES com mais ausências e outros com menos ausências, há de tudo. Agora, é indiscutível que Portugal conseguiu se calhar ter alguns ganhos, nomeadamente com o tempo, em que conseguiu rapidamente pôr no terreno algumas medidas de contenção. Não tenho a menor dúvida que a emergência, o estado de emergência, que também foi, penso eu, acionado, se calhar no seu tempo, adequado, e acabou por resultar. Mas concorda que os portugueses também ajudaram no confinamento? Claro que sim. E deixe-me dizer, e até deixar aqui uma palavra de apreço
porque era ao cabo dos trabalhos se a gente resolvesse encerrar uma unidade, e nós encerramos 5 unidades, as mais pequenas. Naturalmente o objetivo foi agregar recursos para exatamente garantir respostas aos cidadãos em determinados sítios. Ou seja, se eu tenho ausências de médicos, de enfermeiros, de assistentes técnicos e assistentes operacionais, e portanto eu não consigo ter todas as unidades abertas, então o que nós procuramos foi ter o máximo de unidades abertas e distribuídas por todo o Conselho para podermos dar respostas. Estarem concentrados. Um pouco isso. E, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, aqui a unidade de Olivais, que está aqui a 5 minutos, fechamos, houve uma unidade aqui que ficou sem, em 14 ficou sem 12 profissionais, repartidos pelas tais assistentes técnicos, médicos e enfermeiros, e, portanto, fechamos lá e esses médicos conseguiram constituir-se aqui num bom reforço. E aqui permitiu-se outra coisa, foi que em baixo ficámos com aquilo que nós chamamos as ADCs, que são, no fundo, o atendimento de diagnóstico Covid, ou seja, um atendimento privilegiando todos aqueles que tinham sintomatologia. E aí para cima iriam todos aqueles que eram situações agudas, que não tinham a ver com a doença respiratória, renovação de baixas, renovação de medicação crónica, e inclusive, inicialmente até tínhamos aqui as grávidas e as crianças. Porque a situação começou a crescer de tal maneira, e eu penso que nós enviamos, porque vocês receberam primeiro um esquema com vermelhos, amarelos e verdes, e tínhamos isso em 8 unidades, até que depois esmagámos, se me é permitida a expressão, ou no fundo procurámos concentrar mais e dizer assim, ok, vamos ter resposta aos Covid, como a gente diz, em Famalicão, em Delães aqui e em Ribeirão. Para quê? Exatamente para permitir que em São Miguel do Anjo, em calendário, pudéssemos ter resposta sobre grávidas e crianças. Por exemplo, em João, ter resposta aos doentes agudos e também crianças. Em Famalicão, porque temos lá o piso de baixo Covid e em cima resposta aos agudos, tal como aqui, ou seja, separar os corredores para quê? Para não haver contágio. E os grupos de risco também. E os grupos de risco, embora os grupos de risco nesta fase tenham de facto uma atividade muito reduzida do ponto de vista do seguimento. Porque também todas as consultas. Para evitar. E sobretudo as consultas programadas foram todas canceladas, ou seja, focámos de facto naquilo que era urgente e inadiável. Conseguimos, penso eu, evitar no fundo muitos fluxos de utentes a misturarem-se aqui com diversas situações. E sobretudo as grávidas e as crianças foram focadas para 2 unidades que só atendiam crianças e grávidas. Depois, os agudos que não têm a ver com os doentes respiratórios, por outro lado, ficando os Covids. Os Covids, desculpem a expressão, mas é o tal ADC, em que ADC é mesmo atendimento de diagnóstico de Covid. E essa foi uma estratégia muito bem conseguida. Atenção que não fomos os únicos a fazer isto. Vários ACES o fizeram. Uns com mais ADCs, outros com menos. É evidente que, por exemplo, o meu colega de Gerês Cabreira tem lá 5 conselhos. E, portanto, tem 5 conselhos. Ele teria que ter lá 5 ADCs. Porquê? Porque, naturalmente, todos os conselhos têm problemas. Eu só tenho um conselho. E, portanto, se isso é vantajoso por um lado, às vezes não é tão vantajoso por outro. Porque, no fundo, isso permite que eu tenha 5 autarcas que possam ser 5 aliados para aqui e acolá conseguir obter alguns. Noutros casos. No meu caso não foi assim tão fácil quanto isso. Mas essas especificidades acontecem mesmo assim. Uma questão, relativamente aos técnicos de saúde, com certeza que os médicos também podem ter questões que os podem fragilizar, não é? Nesta questão da Covid-19, são poupados para não estarem ao serviço? Como é que fazem este tipo de... Privilegiamos os mais jovens, os mais robustos, diria eu, ainda que alguns profissionais médicos não tenham tido problema nenhum em ir para a frente de ataque, digamos assim, e bem-aja por isso, porque em alguns casos foram preciosos mesmo. E portanto, não, de facto, quando definimos escalas, na primeira quinzena
foi de facto alocar os recursos e não atender a isso. Numa segunda quinzena, e portanto isto já em abril, já atendemos de facto aos profissionais com menos de 60 anos, convocá-los para as escalas, e os profissionais com 60 ou mais anos, alocá-los naturalmente, mas para as tais áreas que não Covid, ou seja, para os agudos, para as grávidas. Menos suspeitas dessas... Sobretudo porque não há exposição, ainda que com as proteções, como é óbvio, mas claro está que muitos deles não estiveram sujeitos... Retirados da... Não, evidentemente que não, embora, como lhe digo, muitos profissionais não colocaram qualquer objeção. Profissionais há que, efetivamente, se auto-excluíram, digamos assim. Ou seja, procuraram meter baixa médica, invocaram aí muitas razões. Tudo é respeitável, com certeza, são direitos, e, portanto, sendo direitos eu não vou aqui contestar, é óbvio. Mas, pronto, aqueles que têm problemas de saúde que se prendem exatamente com doença respiratória, esses próprios invocaram essa razão para que não ficassem expostos ao risco. E tudo isso é aceitável. Apesar de tudo, se eu quiser saber o que é que se passou em cada ACES, eu sei que há ACES em que ficaram com 50% sem os profissionais que tanto precisavam, sendo que no nosso caso, em 312, chegámos a ter 70 profissionais ausentes, agora já temos menos, mas portanto é fazer uma estatística e vai verificar que no máximo 25% dos profissionais estiveram ausentes. 25 repartidos pelas tais categorias profissionais, não é só médicos, não é? Exato. Relativamente às residências sociais, aos lares, estabelecimentos. Ou estabelecimentos. Houve aqui uma preocupação, aliás, por todo este caminho que a Covid-19 percorreu, depois chegando ali a Itália, a Espanha, Portugal, penso que ficou um pouco preocupado com estas infraestruturas. Houve um caso ou outro, e nomeadamente aqui em Famalicão, um caso ou outro que foi inevitável, até porque depois há pessoas que saem, pode-se restringir os acessos de familiares, etc., para evitar, mas pode vir de outro... Aliás, há um sucesso numa desses estabelecimentos em Espanha, em que as pessoas que lá trabalhavam ficaram confinadas ali, não saíram e conseguiram poupar a vida. E aqui em Portugal também. Daqueles. Exatamente. Que preocupações, o que é que foi feito para que evitassem ao máximo? Eu sei que não foram muitos, mas o que é que foi feito para evitar? Assim, da mesma forma, penso que em março, no princípio de março, quando começamos a ter aí alguns episódios, não só nos lares residenciais, mas nas empresas, um pouco por todo lado, começou-se a perguntar às empresas pelo plano de contingência, porque penso que ainda em fevereiro a DGS começou a chamar a atenção às entidades, neste caso, onde existiam concentração de pessoas, seja pela atividade que seja, a própria DGS começou a sugerir planos de contingência, não só para nós, ACES, que os temos com certeza, mas também planos de contingência para as empresas, assim como para os lares, assim como, enfim, várias atividades. O que me parece a mim é que, em alguns casos, as pessoas acordaram tarde demais para a situação, enquanto que, noutros casos, as pessoas intuíram a ideia, de facto, que o plano de contingência era extraordinariamente importante, porque, perante a situação, eles sabiam com que cartilha se iriam orientar. E é por isso que há situações muito dispares na forma como as coisas aconteceram. E de facto tivemos aí dois episódios que não foram propriamente muito fáceis do ponto de vista daquilo que foi a resolução. A verdade é que num dos casos ainda existiu o Hospital Militar do Porto, que deu uma excelente ajuda, não só a Famalicão, mas penso que a Vila Real também e outras situações, e continua, ainda estes dias vi uma reportagem, e pronto, foi de facto muito importante. Mas claro está que o grande problema foi não existirem planos de contingência e, sobretudo,
acho que há alguma impreparação. Isto agora, é claro que é fácil dizer. Quem se vê nelas é muito complicado, eu não quero estar aqui a acusar ninguém. Mas não há dúvida que grande parte do problema, e é aqui que eu acho que falhou, foi porque os lares vedaram o acesso dos familiares digamos, aos estabelecimentos. Isso foi correto. Da mesma forma que o hospital também vedou as visitas ao hospital e, portanto, condicionou muito, porque se sabia que era de fora para dentro que iria ao problema. Até porque E as pessoas consciencializar os funcionários. Pronto, eu penso que foi esse a grande falha, em alguns casos, não direi em todos, e isto tem muito a ver com a preparação, tem muito a ver com a mentalidade, tem a ver com muitos aspectos. E nos casos foram mais felizes do que noutros, porque se da mesma forma que fecharam o acesso às visitas, a lógica era exatamente aquela, ok? Ou seja, não tragam o problema cá para dentro, não tragam o vírus cá para dentro. Aqueles que tinham que entrar e sair todos os dias porque faziam vida fora, teriam que ter cuidado redobrado. E eu penso que aí falharam. Em alguns casos, acho que falharam. Claro está que foi complicado, em duas situações foi bastante complicado. Apesar de tudo, estamos a falar de idades muito avançadas, mas é evidente que os familiares ficam tristes porque perderam os seus queridos. Claro. Agora, ainda sobre isso, deixe-me dizer que finalmente temos em curso o rastreio às 26 unidades do Conselho, às ERPIs, e o rastreio está a ser executado pelo ACES no que diz respeito aos profissionais, sendo que os utentes, quem está a fazer o rastreio é o município. Como é que eu vou dizer isto? O município, naturalmente, não tem funcionários para fazer o rastreio, ou seja, o município contratualizou a forma para ser feito esse rastreio aos ERPIs. E, portanto, mais ou menos, na nossa cadência e na cadência deles, os lares residenciais que estão a ser rastreados, nós estamos a fazê-lo junto dos profissionais e a Câmara, através de uma equipa que contratou, está a fazer o rastreio junto, digamos, dos residentes. E estamos a fazer com uma dimensão considerável. Eu não estarei a exagerar muito se disser que entre profissionais à volta de 900 e utentes residentes à volta de 900 também, estamos a falar em 1800. Mas ontem a reunião de Câmara não foi o Partido Socialista, penso que, tanto quanto sei, colocou uma proposta para fazer esses rastreios aos lares e a Câmara Municipal recusou-se. Eu não sei se recusou, eu não faço a mínima ideia, não assisti. Não... Porque aqui eu hoje estive à conversa com o vereador Nuno Sá, que me disse que foram chumbadas essas medidas que foram apresentadas. Provavelmente foram chumbadas porque elas estão em curso, não sei, eu não assisti à reunião de Câmara. Não é? E esta manhã o Secretário de Estado, nós estamos a gravar nesta sexta-feira, o programa só vai para o ar na segunda-feira, isto para quem nos está a ver perceber à data que estamos a gravar. Portanto, esta manhã de sexta-feira, o Secretário de Estado disse em entrevista que o Governo vai pagar os testes de rastreio Covid nos lares, e porque é que em Famalicão há indicações contrárias, a RS Norte, pelos vistos, diz que empurra este rastreio para o município. Portanto, o que é que tem a dizer sobre a RS Norte? Sim. Mas quem é que disse isso? Peço desculpa. Uma fonte disse-me que a RS Norte diz que deverá ser o município. Portanto, o Secretário de Estado diz que vão ser os lares mas rastreados. E o Governo vai assumir essa despesa. Mas hoje uma fonte, não foi com quem eu estive a falar, outra pessoa que me disse que a RS Norte empurra para o município. Não. Tem conhecimento disso? Não tenho conhecimento disso. O que tenho conhecimento posso partilhar convosco, porque entretanto isto está a acontecer. Estamos a gravar hoje, sexta-feira, e já ontem começamos. Ontem fizemos o rastreio, o município também fez
ou melhor, a empresa ou o laboratório com quem o município concertou, fez também rastreio. E posso lhe dizer que ontem fizemos o rastreio a 93 pessoas. Julgo que o município terá feito algo similar, ou mais um pouco, não sei, mas temos concertado com o município. Agora, vamos aqui a algumas situações também para ficar claro. O município, desde há uns tempos esta parte, quando se começou a falar no rastreio aos lares residenciais, o que foi dito ao município, e penso que o município verteu um pouco isso cá para fora, pelo menos por aquilo que fui acompanhando, é que em presença da necessidade de testar os sintomáticos, que não haviam testes, não haviam condições para se poder rastrear de uma forma generalizada toda a população residente, que seja utente, seja funcionário. E de facto 1.800 pessoas é uma dimensão considerável. Perante uma altura em que havia a exigência de testar e havia muita gente nos centros ADCs e através do SNS, prescrições, de facto, testar não era propriamente fácil. E o que foi dito ao município, e desde logo quando o município me questionou, eu também verti essa informação ao município e disse que de facto nesta fase não tínhamos condições para avançar com isso, sendo que tínhamos com certeza nesta fase condições para ir testando, quando digo termos, ARS, leis, tinha condições para testar os sintomáticos. E faz sentido, porquê? Porque se esses têm sintomas, são os primeiros, de facto, a ser testados. A população dos lares, a gente não sabe se estão sintomáticos ou melhor. Sabemos que não estão sintomáticos, ainda que possam ser assintomáticos. E aí, se calhar, vamos descobrir agora com este rastreio algo mais do que aquilo que se calhar não sabíamos. Agora, vamos ver se eu consigo responder à sua questão como pretende. De facto, há cerca de um mês a esta parte, falava-se muito em avançar com o rastreio e foi dito ao município, não obstante a disponibilidade do município para ajudar, para fazer, para acontecer, foi-lhes dito que nesta fase nós não teríamos condições de poder avançar com esse rastreio, não obstante o município disponibilizar-se para aqui consertar uma solução. Uma parceria, exatamente. Contudo, as coisas evoluíram positivamente. Aliás, também vocês não são propriamente gente que esteja distraída com isto. Perceberam que Portugal, este país, é o quarto país no mundo que mais testes faz, dentro daquilo que é um universo definido. Bom, isso quer dizer que Portugal conseguiu, de facto, realizar um número de testes considerável, conseguiu ir respondendo às necessidades e criou agora uma janela de oportunidade, não sei se é o termo mais correto, mais feliz, mas agora sim, começámos a ter condições. O município manteve a sua disponibilidade para consertar uma solução, consertou isso com a ARS Norte, julgo eu, e isto é apenas uma presunção. O que é certo é que isto foi esta semana, hoje é sexta-feira, foi esta semana. Eu penso que na terça-feira sou contactado para que eu consiga operacionalizar o rastreio junto dos profissionais, o que fizemos, e por isso é que ontem, quinta-feira, damos início a esse rastreio. Esta é a história. E, portanto, nós não empurramos para o município tinha manifestado a sua disponibilidade para consertar. Obviamente que deu conhecimento disso à IRS Norte e presumo que deve ter havido alguma concertação, algum acordo, alguma parceria, porque entretanto o que me foi comunicado a mim é que, ok, nós à SES iríamos monitorizar em concertação com a IRS Norte o rastreio junto dos profissionais, sendo que o rastreio junto dos utentes seria o município a operacionalizar mediante um laboratório que contactou. Os termos, quem paga, como paga, não consigo dizer-vos nada sobre isso, não tenho informação, sei apenas dizer-vos que isto está no terreno, está a ser feito.
mais pormenores do que isto não tem. Não tem. Sei apenas que do lado do acesso, porque tenho acesso a essa informação, o Instituto de Medicina Molecular é quem está a fazer os testes e quem está a fazer a colheita dos testes é a Cruz Vermelha Portuguesa e, por exemplo, hoje temos cá uma equipa de Coimbra a fazê-lo, sendo que amanhã vai ser uma equipa de Braga. Posso-vos dizer também, finalmente, porque queria avançar esta semana com isso e não consegui pôr isso a funcionar, mas também vos posso dizer que aqui em Delães vamos ter colheitas para poder dar resposta aos utentes aqui deste Covid, que apareçam aí, que tenham sintomas, e mediante a prescrição do médico que temos cá no Covid, ele vai poder fazer imediatamente. Nesta fase, imediatamente. Se depois isto for em crescendo, espero bem que não, provavelmente a resposta vai, em vez de ser imediata, pode ser um dia, pode ser 2 dias. Esperemos que não aconteça. É mais uma oportunidade que temos aqui para fazer teste, coisa que há um mês atrás bem tentámos, mas não conseguimos. Vamos consegui-lo agora e, portanto, na próxima semana... E, aliás, tivemos a conversa sobre isso precisamente, e era o que eu lhe ia perguntar agora. Há um junto ao CITEV. Esse era o tal que, na conversa que tivemos, era o tal que eu queria que ainda nessa semana começasse e começou penso na segunda ou na terça-feira posterior. Exatamente, e foi anunciado. O doutor, na altura, tínhamos falado, tinha dito que tinha intenções de colocar um em Famalicão, um em Ribeirão e outro aqui em Delães. Portanto, o de Ribeirão sempre conseguiu, também não, o Ribeirão ficou sem efeito. Só o CITEV é que está a funcionar neste momento. Sim, e vai funcionar aqui. Agora aqui. E acreditamos que a resposta, de acordo com a estatística que estamos a receber, acreditamos que aqui será excelente do ponto de vista da resposta. A tal testagem imediata pode acontecer. E vamos ver. Ribeirão, vamos fechar para a semana o ADC, exatamente porque estamos a ter poucos episódios. Se inicialmente tivemos muitos, estamos a ter poucos episódios. E, portanto, em vez de ter os 3 ADCs a funcionar, não. E, portanto, basta pensar que ontem em Famalicão, tivemos 7. Quando chegamos a ter 30. Que é muito bom. É um bom indicador. Aliás, eu estava a pedir os indicadores de ontem, porque a funcionária costuma enviá-los logo de manhã cedo e hoje ainda não o fez. Não sei se há aí alguma dificuldade com as telecomunicações, de vez em quando as redes não funcionam e, portanto, não temos essa informação. Aquilo que eu tenho como informação e que nos leva, de facto, a tomar essa decisão é exatamente perceber que, se num dia cheguei a ter 93 casos suspeitos que, naturalmente, foram objeto de atendimento em Covid, neste momento, ontem, ficámos pelos 22, nos 3 Covids. Bom, de facto, ter 3 médicos de manhã, 3 médicos de tarde em Famalicão, portanto, são 6 médicos, esses 6 médicos podem atender não 20, não 30, mas 40. E, portanto, para que é que eu vou ter aqui mais 4 médicos? E, portanto, aqui será a próxima situação que iremos equacionar. Obviamente que se fecharmos aqui, a colheita que estamos a fazer aqui e que estamos a testar, iremos transferi-la para Famalicão, até para garantir o tal imediatismo que pretendemos. Mas não há dúvida nenhuma, as estruturas estão montadas, também sabemos que o efeito harmónio vai acontecer, ou seja, de facto neste momento está-se a esvaziar, mas provavelmente, se calhar, mais à frente, porque entretanto a atividade vai aumentar, se calhar, a situação, medidas, não é? E é muito provável que isto volte a subir. Saibamos nós, cidadãos, da mesma forma que nos portamos bem no passado, saibamos nós perceber, não nos deslumbrarmos, sermos responsáveis. E se o conseguirmos, provavelmente, se calhar, voltamos a crescer um bocadinho, mas voltaremos a descer para os níveis que nos move a todos nós. E é essa a questão que está em causa. Agora, não tenho a menor dúvida que nós queremos reduzir esta atividade do ADC, porque também queremos rapidamente repor as consultas que, entretanto, estão estacionadas. E também não é estranho para vocês o quê? É que, de facto, há muita gente, uma força de expressão, mas, de facto, o número de óbitos que estamos a registrar em Portugal
e que não têm a ver com o Covid, podem ter a ver com o facto do seguimento, quer nos hospitais, quer nos centros de saúde, se calhar não está a ser o melhor. Não sei. E é nesta perspectiva que se diz, e ouvem-se os médicos e todos eles dizem, quer dizer, durante um mês, durante 2 meses, é provável que o não existir seguimento não produza grandes problemas, mas quanto mais protelarmos este não seguimento aos hipertensos, aos diabéticos e outros utentes com problemas, evidentemente que isto pode potenciar os óbitos que não são desejáveis. Desde logo há a possibilidade de algumas pessoas terem infartos e AVCs, coisas similares, exatamente porque se calhar não houve um seguimento tão apurado quanto seria desejável. Estou aqui a especular. Exato. E por isso é que fechar os ADCs dá-nos a possibilidade de nós começarmos a pensar em voltar àquilo que era a situação. E por isso é que vamos começar por Ribeirão, vamos fechar a ADC em Ribeirão, hoje é o último dia, na segunda-feira Ribeirão vai voltar a ter as crianças, as grávidas, vai começar necessariamente a pensar em fazer seguimento aos hipertensos e aos diabéticos e gradualmente ir retomando a sua atividade. E estamos a pensar também, não só em Ribeirão, mas nas diversas unidades. Sendo que no dia 11 de maio a nossa perspectiva é que de facto o próprio ADC em Famalicão fica ainda mais reduzido face àquilo que é a nossa expectativa, que as coisas vão diminuir consideravelmente. Esperamos nós. Bons números, pelo menos, e boas perspectivas. Vamos ver se os portugueses depois, com o abrir das medidas, se sabem Esse é o grande desafio. comportar. É o grande Agora, fugindo um pouco do tema atual, que é a Covid, voltando à questão das extensões de saúde, ao longo destes 10 anos temos assistido ao encerramento assistimos ao encerramento de algumas extensões de saúde. Eu estou a falar, por exemplo, de Arnoso. Arnoso houve muito ruído à volta deste assunto. Recordo-me de ter acompanhado também este encerramento. Fradelos é uma situação que vai ou não vai, está ali no pêndulo. Permita-me esta figura, mas o que é que está a ser feito pelos responsáveis, não só da ACES, mas também da ARS Norte, relativamente a este assunto, até porque, e vou adiantar já a outra pergunta, até porque Arnoso tem uma solução, ou apresentou uma solução para o edifício, o antigo edifício da Engenho. Porque a ARS Norte, pelo que sei, dizia que não havia condições. Ora, Arnoso apresenta uma solução, mas até à data, pelos vistos, não há qualquer resposta. O que é que me diz sobre isto? Olha, eu não lhe digo muito porque, se eu lhe disser a minha opinião pessoal, ela vale o que vale. Nada está decidido, evidentemente que a situação que eu herdei é a situação que eu mantenho. Ou seja, eu não assumi compromisso nenhum com os autarcas e não estou sequer em condições de assumir. Porquê? Porque, enquanto que em determinadas áreas há autonomia para tomar a decisão, um diretor executivo tem poderes delegados do Conselho Diretivo da ARS Norte, mas um dos poderes delegados que não tem é efetivamente poder tomar algumas decisões a esse nível. Para se fechar uma unidade é preciso, de facto, aqui alguma concertação com a ARS Norte. E, portanto, o que foi decidido então, ficou decidido e a ARS não abre a porta para revogar o passado. No caso de Fradelos, está a ser estudada aí uma possibilidade, não estou autorizado a divulgar, peço desculpa, ainda que Fradelos, desde que eu cá cheguei, e quando cá cheguei, Fradelos tinha cerca de 1000 utentes, sem médico de família. E Fradelos era também o que eu lhe ia perguntar, tendo em conta a densidade populacional, Fradelos faz sentido ter uma extensão de saúde e Arnoso, voltando a Arnoso, uma vez que diz que não volta, a ARS não volta ao passado, mas há aqui, pelo menos não tem essa indicação. Sim, mas há aqui questões que a questão de mobilidade,
a questão de linha que tem aqui para Nine, outros têm que ser distribuídos para Famalicão, e também as condições de transporte. Portanto, há aqui todo um manancial de problemas que as pessoas ficam sem poder ser assistidas. Estamos a falar até de pessoas que não têm meios de transporte. Sim. E com muitos problemas. Sim. Mas estamos a criar condições exatamente para suprir ou superar. Uma coisa será eliminar, outra coisa será ultrapassar a situação, não anulando a prestação de serviços. Mas podemos ir por partes. Estava a falar de Fradelos, só para lhe dizer que Fradelos, eu tinha 1000 utentes sem médico de família, neste momento tenho 350. O que quer dizer é que os próprios utentes estão a inscrever-se em Ribeirão preferencialmente. Mas permita-me só a pergunta, não será que este afrouxamento de números de inscritos na extensão não se deveu a essa tentativa de retirar a extensão? Eu não tenho a menor dúvida disso, até porque eu quando cá cheguei, a USF Ribeirão tinha 6 médicos e passou a ter 7. A lógica aí é concentrar. A lógica não é fazer, desculpa a expressão, uma piadeira em cada freguesia. Ribeirão Ave está aqui ao lado. Não tenho nenhuma unidade de saúde familiar. Quem diz Ribeirão Ave, diz Esmeriz, diz Oliveira Santa Maria, Oliveira São Mateus, Pedrógão, todos. Mas tem o hospital, se calhar acabam por mas o hospital, ir ao hospital e não... Mas o hospital não tem médico de família. Sim, mas acabam por, quando têm qualquer... Em situação aguda, sim, com certeza, mas a questão é médico de família. O médico de família, como lhe expliquei há pouco, é o tal seguimento, o tal histórico, que enriquece não só a avaliação que se faz num determinado momento do paciente. E essa resposta, ou nós somos minimamente capazes de centralizar em equipas que depois possam ir ao domicílio e prestar os tais cuidados. Porque nós sabemos perfeitamente que a população está envelhecida e é preciso fazer domicílios e fazê-los, se calhar, em maior número. Aquilo que falou, por exemplo, o exemplo de Arnoso. Em Engenho está em articulação com a unidade de saúde, lá está, NIN era uma unidade de cuidados de saúde personalizados e neste momento é uma unidade de saúde familiar. E, portanto, se perguntar àquela população, toda ela estará bem servida, supostamente, tem hoje uma boa resposta, tem um grupo de médicos relativamente novos, mas todos eles a dar uma resposta que é do agrado da população. Qual é a questão desta centralidade da resposta? Tem a ver exatamente com os transportes não serem os mais adequados, a presença de uma população que não tem, portanto, não é automobilizável. Eu até admito que quando a população é idosa, evidentemente que não conduz, provavelmente, se calhar alguns estão acamados, se calhar alguns têm reduzida mobilidade e, portanto, para esses é preciso pensar numa resposta. O que é que fez a Engenho? A Engenho disponibilizou-se, o município, naturalmente, comparticipa e, no fundo, está a dar um excelente contributo porque todos aqueles idosos que queiram ir à unidade de saúde, os que possam, naturalmente sabem que há um dia e uma hora para o poderem fazer com esse transporte. Mas também concorda que há um peso para o município, quando este peso é da saúde. Eu sei que é da área da saúde, claro não sim, do município. Meu caro, mas não se esqueça que haveria sempre um peso para o município, porque o município está a suportar os encargos com o passe cega. E se a resposta ao nível dos transportes públicos, porque essa é uma insuficiência do município, sendo que também as empresas que naturalmente estão a fazer transporte público começam a fazer contas e começam a perceber o que é que lhes é mais vantajoso. E por isso é que a rota na zona de Arnoso, ou por exemplo na zona de Portela, Santa Marinha, Telhado, ali os transportes são de facto muito diminutos. Mas os espaços sociais não vieram colmatar essa deficiência? Não vem porque naturalmente o número de utentes nessas zonas é muito reduzido. Portela Santa Marinha não tem, de facto, procura. Mas os espaços sociais não eram com essa intenção, quando Sim. foram criados. E porquê é que não colocam viaturas consoante o número em índice, saber qual é o número e colocar um carro com lugares
obviamente com uma margem, no sentido de colmatar isso, com os espaços sociais. Era essa a intenção, não é? Era, mas não conseguem. Não conseguem porque não têm rentabilidade. E a questão que fica, por exemplo, no caso da unidade que temos em São Cosme, que não fechamos, mas que em grande medida a população de São Cosme, Portal de Santa Marinha, Telhado e Val de São Martinho, está a ir toda para onde? Para a região. Onde está a Antonina. Repare, isto já vem do passado, não é do meu tempo, diria assim. Agora, pergunta-me, está a funcionar bem o SF para Antonina? Está. Tem excelentes indicadores. Vamos ver. Então, mas porquê é que não fazemos num lugar mais central, em Val de São Martinho? A pergunta que fica é, e os habitantes de Portela? E os habitantes de Telhado? É que as distâncias são consideráveis. E a questão que fica é sempre esta. Se de facto o transporte público é manifestamente insuficiente, eu diria quase inexistente, o problema coloca-se. Vamos pôr uma unidade só em Portela? Indiscutivelmente não. Vamos pôr só em Telhado? Não. Em São Cosme? Não. E por isso é que se fala na centralidade das unidades de saúde familiar, em que, de facto, a resposta está ali concentrada, conseguimos ser eficientes e, claramente, dar uma resposta adequada. Não é o ideal. Mas então, o que é que nós temos que fazer e o que é que temos, de certa maneira, conversado com o município, e o município é sensível a isso. Ok, se nós estamos a dar passos, ou seja, há ali uma comparticipação, em grande medida, de facto, o custo para o idoso é muito reduzido perante aquilo que é a comparticipação do município. Isto ainda para responder depois à outra questão. Ou seja, se efetivamente o município dispõe de recursos para pagar ou comparticipar, que é correto dizer, o passo aos idosos, aos cidadãos sénior, pois então que a gente, em certa medida, possa criar aqui outras situações que, não sendo o passo sénior, se traduzam no conforto para os utentes. A solução de Arnoso é uma excelente solução, que não é do meu tempo, mas que naturalmente nós acompanhamos e achamos que é excelente, porque todas as pessoas de Arnoso, de Jusufreire, de Sesures e, portanto, os dois Arnosos, Santa Maria e Santa Eulália, estão aí, no fundo, a NIN, nesse transporte que, entretanto, foi disponibilizado e acaba por ser, com certeza, um encargo para o município, mas que, em certa medida, já não o é do ponto de vista de estar aqui a pagar. Mas a SES, reconhecendo esta é uma excelente proposta, vai fazer algo para nós que queríamos replicar, por possam recolocar ali, sendo uma boa nós proposta. queremos replicar essa situação da Engenho para mim, gostaríamos de replicar essa situação para São Cosme, se um dia se avançar com o encerramento da unidade de São Cosme, que neste momento não está em cima da mesa, assim como achamos que, relativamente a Fradelos, pode também ser uma solução. Ou seja, todas estas unidades que não estão em cima da mesa, encerrar. Note-se bem, fique claro. Se um dia pensarmos em fechar São Cosme, vamos dar um exemplo, obviamente que o município equacionará a possibilidade de criar uma solução parecida com esta que foi pensada para Arnoso, Santa Maria, Santa Eulália, Sesures e Jusufreire. Se efetivamente essa solução vai ser para no imediato, se vai ser daqui por não faço a mínima ideia. O que eu acho é que a unidade de São Cosme, neste momento, ainda justifica ter um médico de família, portanto está lá alocado um médico de família, assim como se justifica em Lousado. Lousado tem 2 médicos, é outra possibilidade. Aliás, para Lousado gostaríamos de fazer uma grande unidade de saúde familiar, que servisse Lousado, que servisse Esmeriz e parte de Calendário, porque ela está ali no limite, e se nós conseguíssemos ali centralizar, provavelmente a unidade, o CSP de Lousado, passaria a integrar com mais um médico o SF São Miguel Anjo, e ouça, a diferença é, em muitos casos, uma diferença considerável. Não é que os profissionais sejam melhores ou piores, é que, naturalmente, trabalhar em equipa permite rentabilizar. E depois há aqui uma coisa muito importante. A médica de São Cosme, quando falha, não há quem a substitua temporariamente.
em Ribeirão, se falhar uma médica, estão lá mais 6 para a substituir. A intersubstituição é fundamental. E é este tipo de resposta que muitas vezes é preciso explicar às populações e dizer, ok, de facto a proximidade vocês não a têm, é verdade, mas quando precisarem de um serviço adequado, vão tê-lo. É quase como a médica de São Cosme tem de gozar férias. E, portanto, são 15 dias em que a unidade está ali fechada. Mas o médico que, em equipa, os 6 médicos, quando 6 ou 7? falha um em São Cosme, se for, imaginemos, o exemplo que deu, penso que foi Ribeirão, não foi? Sim. 6. Um vai atender os de São Cosme, os doentes que naquele dia têm, vai se sobrepor aos atendimentos que vai fazer. Ou estará livre e não poderia sair não, e ir fazer as consultas uma coisa a São Cosme. Uma coisa é eu ter. Aproximar um médico na falha. Isso é complicado. Eu vou lhe dizer porquê. Vamos ver, se eu tenho aqui 7 médicos, falha um, há 6 que estão ali ao lado e que podem fazer mais uma consulta. Porquê? Porque é imediato. São distribuídas por todos os médicos. Exatamente. Ok. Enquanto que em São Cosme, faltando aquela médica, ninguém vai lá. Porquê? Porque eu tenho que estar ali. Compreendi. Pensei que era só um médico que atendia os doentes daquele... Essa é a grande desvantagem. Para além de que estas equipas em modelo A ou modelo B, Unidade de Saúde Familiar, têm uma lógica de monitorizar indicadores. Todas elas têm, mas estas em particular. Obviamente que isto tem a ver com incentivos financeiros e por isso é que estas equipas também funcionam muito melhor. Ou seja, de facto, há ali um estímulo para que o profissional trabalhe também para os indicadores e dê um pouco mais de si para que a unidade, de facto, manifeste essa qualidade. Portanto, ainda voltando atrás, dizer-lhe que o que temos não é para fechar, pelo menos não tenho essas ordens. Agora, o que foi o passado não voltará a ser e, portanto, respondendo à sua questão em concreto em Arnoso, há a solução do transporte para responder, de facto, àquilo que é a necessidade de uma população local, mas também convenha nisto, quer dizer, o transporte é para aquele utente que tem muita dificuldade. Porque todos aqueles que se deslocam de automóvel, tanto fazem 1 km como fazem 2. Que é o caso, por exemplo, os utentes de Portela Santa Marinha ou de Teatro, alguns fazem quase 4 km. E se fazem 4 até São Cosme, se calhar fazem mais 2 até Requião. A lógica é esta. Sendo que em Requião tem 4 médicos e, portanto, faltando um, há sempre alguém para responder. Se de facto eu dividisse esses 4 por 4 freguesias, veja que o sarilho era maior porque, entretanto, faltam porque ou têm um problema qualquer de saúde, ou porque têm direito a férias, ou porque tiveram... qualquer problema serve para que, de facto, a unidade não esteja a responder. Por isso é que eu sou, e é isso que eu há bocado queria dizer, eu sou apologista, de facto, da centralização dos serviços. Ou seja, se efetivamente há a possibilidade das pessoas se deslocarem, eu prefiro que elas venham às unidades como estas duas que aqui estão, exatamente porque eu tenho ali respostas para, em benefício de uma ausência disto ou daquilo, eu ter respostas. Os ganhos, evidentemente, não têm nada a ver, porque se eu tenho as instalações abertas para 6, são economias de escala aqui a funcionar, com certeza, e mais do que isso, é que a qualidade do serviço, de uma equipa a funcionar, basta olhar para os nossos indicadores, é muito superior àquilo que acontece com as unidades de saúde, das unidades de cuidados de saúde personalizados, que por muito bom que seja o profissional, evidentemente que não consegue fazer exatamente, não consegue ter os benefícios de ter uma equipa a funcionar e toda a contribuir para aquele fundo comum. Até porque, se um médico falha, ele deixa de produzir, mas os outros vão produzir mais exatamente para ir no socorro dessa ausência. E os indicadores estão lá. Enquanto que, quando o médico falta naquela unidade, que só tem um médico, evidentemente que os indicadores vêm para baixo. E, portanto, só por essa razão se percebe porque é que as UCSPs nunca têm o desempenho das USFs, como é óbvio. Muito bem. Fradelos, pelo menos as conversas que têm, as reuniões que têm tido com a autarquia local,
têm sido no sentido de dar garantias de que é para melhorar o serviço. Eles têm 2 consultas semanais, tem lá um médico, um enfermeiro, um administrativo, só na altura em que está o médico. Portanto, a equipa, neste caso, o médico e o enfermeiro, tem um administrativo. Mas são 2 manhãs por semana. Sim. Mas há vontade de melhorar este serviço ali naquela zona. Portanto, pronto, eu sei. Vontade haverá sempre, mas vamos ver se depois nós conseguimos fazer esse trabalho como se pretende. Agora, isso que nós temos disponível em Fradelos, as 2 manhãs semanais, é uma disponibilidade que já vem desde que eu cá cheguei. Ou seja, já a minha antecessora tinha garantido esse serviço. E essas 2 manhãs era para responder a 950 utentes. Essas 2 manhãs mantêm-se e respondem apenas a 350 utentes. Portanto, o tempo de espera dos utentes para consulta é praticamente 0. Ao ponto de eu dizer que todo e qualquer cidadão que queira consulta aberta em Fradelos, de facto, é chegar e espera meia hora que seja, tem direito à consulta. Porquê? Porque os dados estatísticos que eu tenho são, de facto, reveladores disso mesmo. O que é que aqueles utentes não têm? É o tal seguimento que os outros têm. Ou seja, nós quando se colocou mais uma médica em Ribeirão, era exatamente para essa médica absorver todos os utentes de Fradelos e mais alguns que, entretanto, porque lá as listas são cerca de 1.700, 1.800 utentes. E, portanto, Fradelos não seriam 1.800. Nesta fase, quando ela chegou, eram cerca de 700. E, portanto, alguns, de facto, aceitaram ir ter consulta com ela e outros mantiveram-se resistentes, acreditam que a unidade há de voltar a funcionar como antigamente. Eu, francamente, não me quero alongar nisso. Essa estratégia poderá passar por outros modos que não os modos atuais. Isso foi conversado em sede da IRS, foi, com certeza que sim, e aliás deve ser por isso que algum feedback existe dessa matéria. Agora, isto está nas mãos da IRS definir em que modos é que o serviço pode ser disponibilizado. Eu continuo a dizer-lhe que o cidadão deve intuir cada vez mais que o serviço de unidade de saúde familiar é o mais adequado, o bairrismo deve-no pôr de lado, até porque o país não consegue ter, como seria o caso, de ter uma unidade de saúde por cada freguesia. Isto é manifestamente impossível. E dei o exemplo de Ribadava, em que os ribadavenses, mas não só, vêm aqui a estas unidades. E, não obstante terem um hospital, para terem um médico de família, para terem seguimento, é isso mesmo. E Rui Vães tem portas fechadas neste momento. Nós fizemos uma visita na altura, no início da Covid, e reparamos que de facto estava fechado. São 5 fechadas. 5. Mas nós reparamos que Rui Vães está fechado. Estas 5, que refere, que eu até não tinha conhecimento, mas Rui Vães tinha, são para reabrir, fecharam porquê? Fecharam exatamente porque nós tínhamos falta de médicos, de enfermeiros, de assistentes técnicos, e como não conseguimos ter elementos suficientes para manter tudo isso em aberto, naturalmente fechámos. Obviamente que vamos começar a ter condições para que em maio, acredito que em maio, nós possamos ter condições para reabrir essas unidades nos moldes em que elas estavam. Mas também quero dizer uma coisa que acho que é importante dizer, que tem a ver com isto. Isto criou oportunidades. Ou seja, cada vez mais os utentes não têm que vir às unidades. Por exemplo, as juntas de freguesia podem-se assumir aqui como excelentes aliados, e estão a fazê-lo. Por exemplo, Gondifelos, lá no limite do Conselho, está encerrada. O Sr. Presidente da Junta, com quem falei, e aproveito também para dizer muito obrigado, está a fazer um trabalho excepcional. Todo aquele idoso que tem dificuldade de mobilidade, deixa ficar o seu papel da receita anterior, a Junta digitaliza, manda, articula com os nossos serviços em Famalicão, que naturalmente, em presença daquilo, falam com o médico que está lá, e o que é que faz? Renova o receituário e, via internet, envia para o cidadão. A Junta, das duas uma, ou leva à casa do cidadão, ou o cidadão vai à Junta e levanta isso. Veja que nunca fizemos isto
E olha, estamos a fazer isto com Gondifel, estamos a fazer isto com Lousado, estamos a fazer isto com Ruivães. Ruivães até está relativamente perto de cá. Estamos a fazer isto com São Cosme e estamos a fazer, estava a escapar uma porque são 5. Agora, portanto, Gondifelos, Santo Cosme, Ruivães. Não, agora são 5. E Fradares. Fradares também está a fazer Está isso. fechado. Está a fazer isso e Agora, portanto, são os altura, presidentes de junta que efetivamente estão a dar esse contributo excelente. E certamente eles sentem, vamos ver, a filosofia de uma junta é servir, eu não tenho a menor dúvida. E sei do que falo. Mas levam-me sempre com as queixas. Não necessariamente. Eles fazem um bom papel, em detrimento de minimizar impactos. Obviamente que eles não abrem mão. Minimizar impactos. Eles não abrem mão de ter o profissional. Recebem sempre. Claro, Não é? mas eles não abrem mão de terem o profissional por perto. Mas há uma coisa que eu achei interessante, é que eles compreenderam porque é que nós estamos a encerrar as unidades e não só compreenderam, como ajudaram a que nós pudéssemos ter esta relação de proximidade. Mas sabe que o utente não compreende. Não sei. Não sei. Compreende. São várias as O queixas. utente se calhar compreende, desconfia. O utente se calhar desconfia. E por isso é que o senhor me faz a pergunta, e bem, mas como é que é? É um encerramento temporário ou é mesmo aqui a espreitar a oportunidade para encerrar? Bem, sejamos aqui sinceros e com toda a frontalidade lhe digo, não tenho instruções para encerrar nenhuma unidade. Agora, que não há dúvida que para aqueles utentes que têm de facto uma dificuldade motora ou, enfim, não têm automóvel, não têm condições para se automobilizar, esta pode ser uma excelente resposta. Esta pode ser uma excelente resposta. E é para se manter. Se efetivamente as juntas quiserem fazê-lo, por nós, iremos com certeza aplicar isto. Nesta fase, sim, nesta fase pedimos mesmo às juntas para colaborar connosco. Se for entendimento deixar de colaborar, tudo bem, e nós estaremos cá para aceitar isso. Nós vamos ter as unidades abertas. Ainda que nos próximos tempos vamos continuar a disponibilizar esse serviço por uma razão muito simples. Quanto menos os senhores e senhoras idosos vierem às unidades, menos vêm buscar, se calhar, problemas. Ou seja, o vírus. Porque esta unidade de Ruivães já veio de Seide, penso que Ruivães criou ali Landim e Seide, juntaram-se e ali ficaram, não é? E agora há uma preocupação por parte daquelas comunidades que ali estão à volta, se Ruivães não vai fechar. É uma preocupação legítima, porque já viu vários cenários, não é? Ruivães não vai fechar. Agora há uma questão que é esta. Ruivães até pode ser transformado numa unidade de saúde familiar. É evidente que os médicos e os profissionais que estão em Ruivães, alguns deles não têm interesse nenhum em vir a integrar uma unidade de saúde familiar. Quando nós renovarmos aquela equipa, evidentemente começamos a criar aqui condições para poder fazer uma unidade de saúde familiar. E, portanto, nós temos duas opções. Ou aumentamos a capacidade aqui, ou então criamos a USF em Ruivães, não é óbvio. Muito bem. Como diretor nesta área, aliás, os portugueses têm sempre, em maioria, têm uma opinião negativa no que toca aos cuidados de saúde e dizem que os técnicos de saúde reconhecem que são do melhor, mas que os políticos não dão condições às estruturas de saúde, leia-se. Como diretor da área da saúde, sente que há pressão para que haja condição nas despesas, quando mesmo em situações que não justifiquem? Olha, nós temos instruções para sermos eficientes na alocação de recursos. E aquilo que eu digo sempre a todos os nossos profissionais é que não está em causa o que se gasta. Agora, o que eu não quero eu, e acho que ninguém quer, é que nós estejamos a gastar recursos vão precisar à frente, não é? Que vão precisar à frente, e pior que isso, estejamos a desbaratar recursos porque não somos minimamente preocupados com uma situação que é ser eficientes nos gastos. Obviamente que há aqui situações que, se nós não monitorizarmos, nós não passarmos informação às equipas, eu estou convencido que em alguns casos pode haver negligência. E é preciso que nós saibamos aqui ser eficientes. Vou dar aqui um exemplo. Nós temos aqui um Plano Nacional de Vacinação e, portanto, todas as nossas unidades têm vacinas. As vacinas são muito caras.
Se efetivamente não houver aqui um comportamento por parte das equipas responsável, algumas dessas vacinas muitas vezes passam a validade. Isto pode significar milhares de prejuízos. O que é que fazem as equipas? Naturalmente vão monitorizando, vão definindo os seus planos de vacinação localmente junto das crianças, sobretudo junto das crianças. Ora, efetivamente, é isso que se pede às equipas, é que sejam, acima de tudo, cuidadas, preocupadas, para que efetivamente os recursos que têm à sua mercê sejam de facto alocados de forma eficiente. Se eu lhe disser que há aqui vários episódios, várias ocorrências que no passado aconteciam e que naturalmente aqui e acolá fomos introduzindo alterações, o objetivo é ser eficiente. Agora, nunca se gastou tanto como agora. E não obstante também tanta gente dizer mal, evidentemente que nunca se gastou tanto na fisioterapia como se gasta agora. E eu até podia ser um pouco mais cáustico, porque a sensação com que eu fico às vezes é que a fisioterapia é para tudo. E, portanto, é preciso também sermos um bocado parcimoniosos. E a forma como a população exige também está na hora da população perceber que este país não é rico. E por estes dias, eu aproveito o licença para dizer, por estes dias, fui ouvindo enfermeiros nossos, portugueses, a trabalhar na Suíça, e era bom que os nossos profissionais ouvissem esse enfermeiro a trabalhar na Suíça, que é um país muito mais rico que Portugal, e a falar das necessidades que tinha no dia a dia. É preciso que Portugal tome consciência que, não obstante tudo ser exigível, é preciso perceber que o país não produz a mesma riqueza que outros produzem. E a Alemanha, por exemplo, a Alemanha não, mas os Estados Unidos, que é um país super rico, que gasta milhões, bilhões em armamento, mas em matéria de resposta, como nós temos aqui em Portugal, estão anos-luz. E explicar isto a muitos portugueses, só que isto não é fácil. As pessoas acham que nos Estados Unidos aquela população tem o melhor sistema de saúde. Estão redondamente enganados. Já não o podemos dizer na Europa. A Europa tem o Estado de Providência. A América não tem nada disso. E é preciso que os portugueses saibam. Os portugueses estão sempre prontos para dizer mal do Serviço Nacional de Saúde. Mas, na verdade, quer nos cuidados de saúde primários, quer em muitos lados, a resposta é positiva. Claro que há profissionais e profissionais. Eu não os tenho todos iguais. São 80 médicos, são 80 personalidades diferentes. Com as suas vicissitudes, com as suas, enfim, características muito próprias. E tenho aqui alguns que são de primeiríssima qualidade. Outros nem por isso. Mas olha, é vida. E eu também não posso bater-lhes porque, primeiro não é adequado nem é correto. E segundo, também não faz parte propriamente das incumbências ou das competências do diretor executivo, como é óbvio. Exato. Relativamente à vacinação, também tem havido alguns desleixos. Fala-se agora do sarampo, porque há pais que não vacinam os filhos. Não há um controlo do SNS no sentido de obrigar a que as crianças sejam elas também objeto de vacinação? Mas há uma coisa que a Constituição define, e portanto isto é tudo, quer dizer, a obrigatoriedade por um lado, mas depois há aqui alguns direitos, liberdades e garantias que estão consagrados na Constituição. E exemplo disso, posso dizer que quando aqueles cidadãos portugueses que vieram da China ficaram de quarentena porque quiseram, porque o Estado português não tinha condições para os obrigar a ficar de quarentena. Exato. E, portanto, isto é apenas um exemplo para dizer que, ao nível dos direitos, liberdades e garantias, a verdade é que muitos pais não querendo, não querem mesmo. Claro que, por estes dias também foi interessante perceber que, se calhar, uma das respostas para que Portugal tenha sido melhor sucedido do que outros países tem exatamente a ver com o Plano Nacional de Vacinação que o país tem. E havia uma estudiosa, eu penso que era uma médica búlgara, que no âmbito internacional fez um estudo em que dizia que os planos de vacinação de cada país podiam estar a influir nos resultados daquilo que eram os resultados do Covid. Mas isto são sempre matérias para ser discutidas. Agora, há uma coisa que eu sempre digo, eu não consigo compreender porque é que um pai não quer que os seus filhos sejam vacinados, até porque o nosso Plano Nacional de Vacinação foi muito além, mas mesmo muito além, e basta pensar que até ao nível da meningite,
a resposta que está a ser dada pelo Estado português é de primeiríssima qualidade, porque não vai há muitos anos, era algo que não existia. Eu lembro-me que o meu filho tem 18 anos e que na altura fomos nós, eu e a minha esposa, que tivemos que assumir essa vacinação, e hoje ela está consagrada no Plano Nacional de Vacinação. Isto significa mais recursos do Estado alocados ao Serviço Nacional de Saúde. E deixe-me dizer que as pessoas muitas vezes são injustas com o Plano Nacional, com o SNS. E são injustas exatamente porque não sabem valorizar aquilo que lhes está a ser dado. E sobretudo as novas gerações que acham que tudo lhes é devido, quando efetivamente, em muitas circunstâncias, o que estão a exigir ao Estado, se calhar, deviam comparar com outros países para perceber que a resposta que o Estado lhes está a dar não é tão pouca quanto isso, em presença da riqueza que nós produzimos. E eu, enfim, às vezes tenho alguns médicos que me dizem assim: doutor, parece que está aqui com as dores do governo. Eu digo assim: não estou com as dores do governo, mas eu, acima de tudo, sou um cidadão que procura estar minimamente informado e comparar e tentar perceber em que é que nós podemos ser melhores. Equilibrar. E, sobretudo, equilibrar, porque a realidade a gente não consegue fugir dela, não é? Não consigo, eu não consigo. Muito bem, o tempo já vai longo. Agora, queria que deixasse uma mensagem à comunidade famalicense, e gostaria de lhe perguntar se, dentro desta mensagem, com uma garantia à comunidade famalicense, que na saúde Famalicão também é bom viver aqui. Eu só não quero ser pretencioso, mas quero dizer-lhe que a nossa resposta, comparativamente com tantas regiões do país, acho que é excelente. Basta pensar que, tirando esta particularidade dos utentes que não têm médico de família, e que eu penso que em breve vamos voltar a recuperar essa situação, a resposta que está a ser dada é excelente. Olha, e quero dizer mais, nós fomos aqui inundados, porque a expressão é mesmo essa, fomos inundados por cidadãos estrangeiros, em particular pela comunidade brasileira, e não obstante, enfim, a capacidade reivindicativa dessa população, nós estamos a conseguir integrar e estamos a conseguir inscrever. E mais, muito recentemente, o governo português foi elogiado lá fora exatamente porque até aqueles que não estão ainda na situação de legais, portanto, estão a ser protegidos. Estão a ser inscritos. E estão a ser protegidos na saúde. Claro. Basicamente, tem uma resposta. E isto é mais um indicador que revela, não só a nível local, mas a nível nacional, que até aqui o Estado português consegue, enfim, não sendo rico, consegue dar respostas. Agora, é uma questão de saúde pública também. Seguramente. Também por aí. Agora, evidentemente que eu acho que os cidadãos famalicenses têm, com certeza, uma resposta adequada. Em alguns casos temos unidades melhores do que outras, temos profissionais diferentes, não vou dizer melhores ou piores porque aí não me atrevo a tanto, mas são realidades diferentes, até porque são respostas diferentes. Eu tenho uma profissional em São Corno que acho que é uma excelente profissional, mas estando sozinha não consegue fazer aquilo que uma equipa consegue fazer, por exemplo, no que diz respeito à intersubstituição. Em todo caso, eu acho que o cidadão que tem uma percepção daquilo que foi o passado e aquilo que é a realidade deste país há 40, há 20 ou há 10, consegue perceber que o que hoje estamos a oferecer em matéria de SNS é muito mais do que aquilo que se oferecia há 40 anos atrás. Para as novas gerações querem ser melhor, e isso é normal que assim seja. É normal e acho muito bem. O exercício da cidadania recomenda-se e acho que o cidadão deve exercer a cidadania. Agora, não pode perder o norte e dizer assim: não, vamos exigir tudo enquanto obrigações nada. Porque se o cidadão quiser ser um cidadão ativo, tem que perceber que há uma parte em que dá e tem uma parte que recebe. Exato. E nesse contexto, eu acho que Famalicão não tem que dizer nem bem nem mal, tem que naturalmente olhar para o que tem e dizer assim: ok, vamos continuar a melhorar. A melhoria contínua é um conceito das empresas, mas não só das empresas. Nós temos um grande objetivo, é a melhoria contínua. Nós queremos todos os dias fazer melhor. E isso é o que nos move.
Se amanhã vamos ser melhores, queremos acreditar que sim, estamos em 10º, no famoso ranking, não vos falei disso há pouco, mas estamos em 10º. E dizer 10º ao nível da região norte significa dizer o 10º a nível nacional. Porque é esta a verdade. A IRS está de facto no topo, muito no topo face àquilo que é o todo nacional, e dentro da IRS nós somos os 10º. Portanto, podem vir com muitas críticas, há com certeza, de vez em quando há um médico ou outro que tem um problema e se calhar a resposta que naquele dia aquele cidadão quis e que não teve, porque entretanto o médico, que também tem direito a ter problemas, se calhar naquele dia não foi o melhor sucedido. Mas no geral... Agora não se pode generalizar, como é Claro, óbvio. mas no geral é bom, não é? Mas portanto a mensagem que eu deixo é esta, não deixem de ser reivindicativos, não deixem de nos alertar, porque também fazem muito Também bem faz parte. em alertar-nos para que nós possamos aqui e acolá melhorar, recuperar aquilo que se ofereça necessário. E, portanto, um bem-aja a todos, como é óbvio. Sr. Doutor, muito obrigado, Obrigado. pela sua disponibilidade. A janela aberta com o convidado Ivo Sá Machado, diretor da ACES Famalicão. Esteve à conversa neste Janela Aberta, onde temos convidados da esfera pública e que nós, Famalicão Canal, vamos dar-lhe a conhecer. Desta vez foi também a área da saúde. A semana passada tivemos o comandante dos Bombeiros Voluntários Famalicenses, o qual também nos esteve a falar um pouco da pandemia da Covid e como se prepararam. Nós, neste programa da Janela Aberta e no ACES, estivemos também à procura de respostas e levamos algumas que também há aqui reestruturações para a melhoria dos utentes. E temos que as aceitar, segundo o diretor, porque são mudanças para melhorias e para que as pessoas possam ser melhor servidas em equipas multidisciplinares que funcionam muito melhor. Vamos então aguardar todo este trabalho que tem vindo e tem sido feito por Ivo Sá Machado, com toda a sua equipa, no ACES de Famalicão, e voltamos num próximo programa com outra figura também da esfera pública que com certeza iremos ter connosco. É sempre um gosto estar consigo. Acompanhe-nos em Famalicão Canal, nas redes sociais e também em famalicãocanal.pt. Até à próxima, fique bem. A vida é feita de projetos, pensada a cada pormenor, cada detalhe. E as grandes decisões têm que ser planeadas e concebidas por empresa qualificada. Fama Concrete. Há 16 anos a construir o futuro. A sua vida tem novos projetos. A MCO tem a solução de crédito à sua medida. Habitação, automóvel, pessoal, consolidado. Encontre a solução. Realize os seus projetos. Saiba mais em amco.pt. Tufama, solidamente consigo. Na Conti Service encontra profissionais que o podem ajudar e aconselhar. Antes de sair para a estrada, venha à Recaustagem Famalicense e faça uma verificação à sua viatura para uma viagem em segurança. A Recaustagem Famalicense deseja-lhe uma boa viagem. Recaustagem Famalicense Conti Service, especialistas em pneus e manutenção automóvel. Tech Pellets. Pellets, boa energia para o mundo. Estilo. Dizem que se vê. E ouve-se dizer que se tem. Nasce connosco. Cria-se. Vive-se. Experimenta-se. Conduz-se. Estilo
Uns têm, outros não. Toyota CHR híbrido agora pode tê-lo, com condições especiais. Saiba mais em toyota.pt. Transfradelos, transportadora de carga. Ligamos negócios. Dom Brasas. Porque no Dom Brasas de Famalicão gostamos de o receber bem. Hola, soy Tony Martínez y paso aquí para falar um bocadinho sobre o tema do coronavírus. Eu sei que não somos especialistas, mas a minha família e eu já fazemos caso dos profissionais, dos conselhos deles e nós ficamos em casa. Só passo aqui também para falar de um tema que encontro muito importante e do tema do abandono dos cães. Gostaria de falar um bocadinho disso também, mas porque já está tendo muitos casos do abandono, só para falar que eles não são transmissores do vírus, que foram os responsáveis e que param os abandonos. Também gostaria de pedir para vocês que passem tempo com as suas famílias, que façam as coisas que não têm muito tempo de fazer com o trabalho, ou no nosso caso com treinos e estágios. Pido para vocês, como nós, que sejam responsáveis e que fiquem em casa. À procura de casa, comprar ou arrendar. Na Acelm, encontra a sua casa, terreno ou espaço para negócio. Visite-nos em Vila Nova de Famalicão. Saiba mais em acelm.pt. Acelm, a imobiliária que vai ao encontro das suas necessidades. A criatividade inspira-nos. A paixão desperta os sentidos. A música cria proximidade. A determinação atribui competência. O conhecimento, oportunidade. O profissionalismo sobressai no palco e nas luzes. Arte Educa. Com a música, construímos pessoas. Todos os dias, há sonhos que tomam forma. O mundo avança com novas ideias, novos projetos. Na Sercosta, encontre a solução para a construção dos seus projetos. Visite-nos em Fradados, na rua 31 de Janeiro. Sercosta, materiais de construção, um parceiro na construção civil. Didaxis, tradição e modernidade. Agora também com o primeiro ciclo. As inscrições já estão abertas. Projetos de referência, inovação digital, ensino bilingue integrado com o Integrate English. Peça mais informações junto da escola. O Toneco, restaurante, churrasqueira, takeaway. Muitas especialidades à sua espera. Já provou a picanha na pedra? Visite-nos em Ambiente Famalicão. Estamos à sua espera.